Neste momento, amados irmãos, o Senhor nos convoca para ouvirmos a exposição da Sua palavra. Que a graça do nosso Deus seja conosco enquanto a Sua palavra estiver sendo lida e exposta aos nossos corações. E para isso, deixamos, amados irmãos, abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós faremos a leitura do versículo 8 até o versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo de número 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso coração está grato a Ti por esse dia do Senhor, pelo dia de culto a Deus, por podermos estar aqui reunidos para adorar o Senhor e sermos instruídos pela Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo tire as vendas dos nossos olhos, dos nossos corações, ó Deus, tire toda a rebeldia e teimosia dos nossos corações para podermos compreender a Tua palavra, sermos edificados por ela, ó querido Deus, e colocarmos em prática tudo aquilo que ouvimos. Por nós mesmos jamais o poderemos fazer, por isso contamos com o auxílio gracioso do Teu Santo Espírito. Ó Deus, fala conosco por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Corey e Betsy Ten Boom, queridos irmãos, foram duas mulheres cristãs que viveram no século passado e tiveram um poderoso testemunho de fé e perseverança no Senhor. Na época da ascensão do nazismo alemão, elas escondiam nas suas casas por causa da sua fé em Jesus judeus que estavam sendo perseguidos pelo partido nazista. Entre outros grupos étnicos e culturais que eram perseguidos pelos nazistas, elas começaram a esconder judeus, mesmo sabendo que isso poderia trazer risco para suas próprias vidas. Elas escondiam num cômodo secreto, oculto dentro de suas próprias casas, e ela fez isso por um pouco tempo, até que, sendo enganada por um membro do partido nazista, ela acabou sendo descoberta, presa. Elas acabaram sendo descobertas, presas e levadas para o campo de concentração nazista. Nesse campo de concentração, elas encontraram situações subhumanas, tratamentos subhumanos, foram maltratadas de todas as formas possíveis, sofrendo tudo o que se pode sofrer dentro daquilo que nós conhecemos como os campos de concentração que existiram na Alemanha e em outras partes da Europa. Mas mesmo nessa situação, presa no campo de concentração, sem saber se elas conseguiriam sair de lá vivas em algum momento, elas tiveram um profundo testemunho de fé, porque a sua fidelidade inabalável foi manifestada pelo fato de elas conseguirem, de algum modo, contrabandear uma Bíblia para dentro do campo de concentração, algo que por si só já era motivo de morte se elas fossem descobertas pelos guardas. Mas não contentes apenas em ter a Bíblia para si, elas começaram a realizar cultos secretos junto aos demais detentos do campo de concentração e espalhando a esperança do Evangelho, pregando o Evangelho para aqueles que ali estavam aprisionados com elas. E a pergunta que eu faço a vocês é: o que você faria nessa situação? O que você faria se repentinamente sua liberdade fosse tirada por causa da sua fé? Por causa daquilo que você fez e faz por causa da sua fé no Senhor Jesus? O que você teria feito? É verdade que a maioria de nós nunca vai passar
passar por situações tão extremas como a que essas duas irmãs passaram. Mas a realidade é que a vida cristã traz sofrimento para o crente. A vida cristã envolve sofrimentos que nós passamos por causa da nossa fé. Como você reage, portanto, a momentos de tribulação na sua vida? Quando o sofrimento bate a porta? E eu não estou falando aqui de sofrimento causado por motivos gerais, como uma dor por causa de uma unha encravada, ou uma enfermidade que vem na sua vida. Estas coisas, Deus trata essas coisas no nosso coração, mas esse texto está falando de outro tipo de sofrimento. Está falando do sofrimento causado especificamente por causa da sua fé. É quando você começa a sofrer por causa do testemunho de Jesus que você carrega. Quando essas coisas batem na sua porta, quando esse sofrimento chega na sua vida, como você reage a esses momentos de tribulação? Esta carta à igreja de Esmina, queridos irmãos, foi endereçada para esta igreja pelo Senhor Jesus Cristo para trazer encorajamento, para encorajar essas igrejas a vencerem as tribulações pelas quais elas estavam para passar. É uma carta de encorajamento, e diferente de outras cartas que nós encontramos nestas 7 cartas que nós estamos estudando nessas nossas exposições, juntamente com a carta a Esmina, existe uma única outra carta, que é a carta à igreja de Filadélfia, onde Jesus não aponta e não condena nenhum pecado específico daquelas igrejas. Veja, nesses versículos que nós lemos, Jesus não está apontando o pecado da igreja, como nós vimos ele fazendo na carta a Éfeso. Aqui ele está encorajando a igreja para que ela permaneça firme diante das tribulações que ela está para passar. Se você se lembra do que nós falamos na nossa última exposição aqui no livro de Apocalipse, nós falamos sobre a carta de Cristo à igreja de Éfeso, uma igreja que, apesar do seu grande conhecimento teológico, as suas obras não eram compatíveis com o conhecimento que elas tinham. Elas conheciam bem, eram muito bem informadas, mas elas perderam o amor que elas tinham pelo Senhor Jesus. E por isso Jesus diz: arrependam-se de ter abandonado o primeiro amor, ou vocês perderão o seu lugar como igreja no meio do lugar em que vocês estão. Por isso, queridos irmãos, esta carta à igreja de Esmina serve não apenas para a igreja de Esmina, que recebeu esta carta há quase 2000 anos, mas serve para nós até hoje, no século XXI. Lembrando que todas estas 7 cartas não são cartas endereçadas à igreja do passado, mas são cartas que servem para instruir as igrejas de todos os séculos. Portanto, o tema da exposição desta noite é como vencer as tribulações. Como vencer as tribulações? Em primeiro lugar, conheça a sua riqueza espiritual. O versículo 8 começa dizendo: ao anjo da igreja em Esmina escreva. Nós nos lembramos que nós falamos na última meditação que o anjo aqui se trata do pastor ou pastores das igrejas. Portanto, Jesus endereça a sua carta ao pastor da igreja de Esmina, e as palavras que Jesus diz é: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Nós sabemos que estas palavras se referem a Cristo, mas para podermos entender melhor o que Jesus quis dizer, nós devemos entender como funcionava a cidade de Esmina. A cidade de Esmina era uma cidade magnífica, ela tinha uma economia vibrante, ela tinha uma arquitetura maravilhosa, ela se considerava e ela se intitulava como a primeira da Ásia, a primeira das cidades da Ásia. Mas então vem Jesus e diz: eu sou o primeiro, e não somente o primeiro, mas eu sou o primeiro e o último. Se a cidade de Esmina era gloriosa pela sua opulência, pelo seu comércio, por ser uma cidade portuária rica, Jesus diz: eu sou infinitamente mais glorioso. Ao dizer eu sou o primeiro e o último, Jesus está evocando aquilo que foi dito pelo profeta Isaías no seu livro, no capítulo 44, versículo 6, em que ele diz:
Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Jesus, ao dizer de si mesmo, eu sou o primeiro e o último, ele está dizendo, eu sou divino. Eu sou Deus sobre céus e terra, e além de mim não há outro Deus. Jesus está se colocando como superior à própria cidade de Esmina, apesar da glória que ela tinha. Mas Jesus prossegue dizendo que estive morto e retornou a viver. A cidade de Esmina, curiosamente, também passou por um processo semelhante de morrer e tornar a viver. Mais ou menos no 6º século antes de Cristo, a cidade de Esmina foi devastada, foi destruída por exércitos inimigos e, por assim dizer, ela morreu. Mas cerca de 3 séculos depois, ela foi totalmente reconstruída pelos sucessores de Alexandre o Grande, e ela voltou com fulgor e voltou com um novo vigor, e, por assim dizer, ela reviveu. Então Esmina foi uma cidade que morreu, mas tornou a viver. Mas então Jesus vem e diz, eu sou aquele que esteve morto e tornou a viver. Jesus está falando da sua própria morte na cruz e da sua ressurreição ao 3º dia. A morte e a ressurreição simbólica da cidade de Esmina não significavam nada aos olhos daquele que controla os impérios e as cidades e os reinos que se levantam e sucumbem no decorrer da história. Ele foi aquele que esteve morto, mas voltou a viver. Até aqui, queridos irmãos, isso já nos traz lições valiosas sobre como nós podemos reconhecer, ou melhor, sobre como nós podemos enfrentar as tribulações que nós passamos na nossa vida. Jesus oferece a nós consolo, não como um espectador distante, como alguém que se assenta no sofá e liga a TV para olhar o que acontece no mundo com a sua igreja. Não é assim. Jesus nos oferece consolo, mais do que como um espectador distante, mas como alguém que entende mais do que ninguém o que é sofrer, porque Ele mesmo sofreu no seu corpo os piores tormentos, Ele mesmo sofreu em si mesmo as piores provações, e Ele nos prova que a morte física não é o fim, porque Ele venceu a morte. Ele morreu, mas voltou a viver. E é isso que está escrito em Isaías capítulo 53, diz que Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus Cristo sabe o que é padecer, Ele sabe o que é sofrer, portanto Ele conhece o sofrimento e as tribulações nas quais nós passamos. E a verdade é que, se Ele sabe o que é padecer, nós podemos crer que Ele também sabe o que é consolar-nos. Ele também sabe o que é caminhar ao nosso lado para nos dar conforto nas tribulações pelas quais nós passamos nesta vida por causa da nossa fé. Então confie no Senhor Jesus, creia que Ele toma as suas dores consigo e Ele não nos deixa sofrer sozinhos, mas Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos dá forças para nós continuarmos. Mas o texto prossegue. Jesus diz, conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Jesus conhece a tribulação da sua igreja, e aqui ele está dizendo à igreja de Esmina que ele sabia tudo pelo que aquela igreja estava passando. Todos os sofrimentos que eles estavam experimentando por causa da sua fé. E aqui Jesus ele passa a descrever esses sofrimentos. O primeiro deles é a sua pobreza. E a palavra grega utilizada aqui para se referir à pobreza dos crentes, dos cristãos de Esmina, não era apenas uma pobreza de alguém que trabalha para mal conseguir se sustentar, como alguém nos nossos dias que ganha apenas um salário mínimo. Não é essa pobreza a qual Jesus está se referindo. A palavra grega utilizada aqui dá a ideia de uma total ou quase total privação de todos os bens. É a ideia de alguém que está perdendo tudo, está passando por uma necessidade e uma pobreza extremas. E essa pobreza dos crentes de Esmina estava sendo causada por uma diversa série de fatores.
O fato de eles serem cristãos no meio de uma sociedade pagã contribuía para isso. Imagine alguém cristão, um homem cristão que possuía seus negócios naquela cidade e começava a ser boicotado pelos pagãos ao seu redor, e o seu negócio começava a definhar e ele começava a passear nessa cidade. Havia também na cidade de Esmina associações comerciais que eram como espécies de sindicatos aos quais os trabalhadores da cidade tinham que estar associados, submetidos. E esses sindicatos ou associações aconteciam, as suas reuniões, geralmente nos templos pagãos, onde aconteciam sacrifícios aos falsos deuses, e os cristãos não queriam se submeter a isso, e portanto eles eram escanteados, expulsos dessas associações, e não podiam mais exercer as suas profissões. Dentre outros fatores, esses eram os mais importantes que estavam contribuindo para a pobreza dos crentes de Esmina. Mas apesar da pobreza dele aos olhos do mundo, Jesus disse: embora você seja rico. Eles eram pobres materialmente, mas ricos espiritualmente. Eles tinham poucos bens acumulados, mas ao mesmo tempo eles tinham um grande depósito diante do Senhor. Isso contrasta fortemente com uma outra carta que Jesus endereçou, a última carta desta 7 que nós vamos meditar nos próximos domingos, que é a igreja de Laodiceia, a qual, apesar da sua riqueza material, Jesus diz: mas você é pobre, miserável, cego e nu. Mas a igreja de Esmina não. Ela era pobre materialmente, mas completamente rica espiritualmente aos olhos do nosso Deus. E a outra causa do sofrimento e da tribulação dos crentes de Esmina era aquilo que Jesus descreve como a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. A cidade de Esmina tinha uma grande população judaica que se reunia nas sinagogas daquela cidade. E os judeus que habitavam em Esmina estavam levantando uma furiosa perseguição contra os judeus, contra os cristãos, levando os cristãos aos tribunais, acusando os cristãos diante dos tribunais e das autoridades romanas, fazendo com que eles perdessem um privilégio que os judeus tinham de não precisar adorar ao imperador ou participar da adoração imperial. Esse era o direito que os judeus tinham conquistado muito tempo antes, e por isso eles não precisavam prestar sacrifícios a César, adorar a César. E os cristãos, como o cristianismo surgiu dentro do judaísmo e por algum tempo existiu dentro do judaísmo, os romanos pensavam que judeus e cristãos eram a mesma coisa. Mas os judeus começaram a ir às autoridades e denunciar os cristãos para mostrar às autoridades romanas que os cristãos não eram judeus e, portanto, eles não tinham direito a essa isenção de adorar ao imperador, para que os próprios judeus não perdessem esse privilégio que eles tinham. E ao fazer isso, os judeus estavam agindo naquela cidade como instrumentos de Satanás, como embaixadores de Satanás, servos de Satanás, para levar o povo de Deus à perdição. Embora eles soubessem tudo de ruim que poderia acontecer com os cristãos, ao denunciá-los, eles ainda assim iam e faziam. Por isso o Senhor os chama de sinagoga de Satanás, embora eles em si mesmos se considerassem sinagoga de Deus. Isso até aqui nos ensina que você pode encontrar consolo ao saber que Jesus conhece a sua dor. Jesus sabe quando você sofre por causa do nome dele, e ele está atento ao seu sofrimento, e como diz a sua palavra, ele colhe as nossas lágrimas como se fosse dentro de um odre. Não existe sofrimento pelo qual nós passamos que o Senhor não tome nota. Seja por causa do nosso sofrimento ao ver a nossa família não convertida, seja por causa do sofrimento de ver algum amado irmão que nós amamos perder a sua vida, falecer, ou pelo sofrimento que nós passamos por privações ou por perseguições que nós sofremos na nossa família, no nosso trabalho, por causa da nossa fé. Jesus conhece a sua dor. Mas ao mesmo tempo, você pode se
ter esse consolo de saber que a sua riqueza em Cristo é maior do que o sofrimento que você passa na presente vida. Vejam o que Tiago diz no capítulo 2, versículo 5. Tiago, capítulo 2, versículo 5 diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se fizessem ricos. Isso está na verdade em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Queridos irmãos, Jesus, ele sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer, não materialmente, mas espiritualmente. Ele nos supriu e nos enriqueceu espiritualmente, de maneira que os nossos depósitos celestiais excedem em muito os depósitos materiais daqueles que são os mais ricos e poderosos da terra. Você pode encontrar consolo nisso, querido irmão. Jesus conhece o seu sofrimento e a sua riqueza em Cristo é maior do que o sofrimento que você pode sofrer aqui nesta vida. Mas o texto nos dirige à segunda verdade. Como vencer as tribulações? Primeiro, conheça a sua riqueza espiritual. E segundo, não tenha medo do sofrimento iminente. Veja o que diz o versículo 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Queridos irmãos, aqui Jesus está dizendo: não temas. A igreja de Esmirna iria passar por uma provação terrível, por sofrimentos inimagináveis, mas apesar disso Jesus disse: não tenham medo das coisas que vocês estão para sofrer. A ordem para não ter medo é uma ordem recorrente nas Escrituras. Uma das ordens que Deus dá ao seu povo mais recorrentes no Antigo e no Novo Testamento é: não temas, não tenha medo. Você se lembra a ordem que foi dada a Josué quando ele estava para assumir o lugar de Moisés? Não temas. Você se lembra o que Deus disse a vários profetas quando eles estavam assombrados diante do Deus glorioso que eles falavam? Não temas. Você se lembra do que Jesus disse ao próprio João aqui no livro de Apocalipse, quando ele teve uma visão do Cristo glorificado? Veja o que diz no versículo 17, João dizendo: ao ver Jesus, eu caí aos seus pés como morto, porém ele se pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não tenha medo. Nós não precisamos ter medo das provações que vêm diante de nós, porque nós confiamos num Deus que é muito maior do que os nossos sofrimentos, que é muito maior do que as nossas provações. Não esmoreça diante das perseguições, queridos irmãos, que Satanás levantar contra você e contra esta igreja, mas pelo contrário, enfrente tudo com coragem e com determinação no Senhor, com cabeça erguida, confiando em Deus que Ele o ajudará. Veja, o diabo estava para lançar alguns deles na prisão, e a prisão romana não é como o sistema carcerário dos nossos dias, em que a própria prisão já é a pena que o condenado tem que pagar. Isso não existia no mundo romano. A prisão no mundo romano era como se fosse um corredor da morte. Era o lugar em que o preso esperava ser julgado, seja para ser sentenciado ou para ser libertado. E a questão aqui é que os crentes de Esmirna estavam para ser jogados na prisão, para serem mortos. Essa é a ideia. E esse é o terrível sofrimento pelo qual eles iriam passar. Mas esse sofrimento, veja, não seria um sofrimento que duraria sem limite. Jesus diz que esse seria um sofrimento de 10 dias. 10 dias aqui não deve ser entendido como um tempo literal, que é apenas um período de 10 dias. Mas é um número simbólico para mostrar que o tempo de provação que os crentes de Esmirna iriam passar era um tempo limitado pelo próprio Deus. Não seria um tempo grande demais para que eles não esmorecessem. O Senhor delimitaria o tempo do seu sofrimento. Eles seriam postos também à prova. Veja que esta aprovação pode ser entendida como um ato, ao mesmo tempo, tanto do próprio Satanás, que estava para jogá-los na prisão, como ao mesmo tempo também um ato do próprio Deus, que estava para prová-los. A palavra
grega utilizada aqui pode ser traduzida tanto como tentação como para aprovação. Nós sabemos, de acordo com o diabo, que Deus não tenta ninguém ao pecado, mas o diabo sim. Porém, Deus, Ele, embora não nos tente ao pecado, Ele nos prova, Ele põe a nossa fé à prova. Então a ideia aqui é que enquanto o diabo estava lançando os cristãos ali da prisão, para que eles perdessem a sua fé, para que eles negassem a sua fé e então fossem libertados, Deus os estava provando para que a fé deles fosse fortalecida. Por isso nós não precisamos temer, o Senhor está conosco. Tenha coragem no Senhor. Veja o que diz Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Diz que bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Então veja, queridos irmãos, bem-aventurado é aquele que passa pela aprovação. Eles estavam para passar por uma guerra espiritual frente a frente com o próprio diabo que os iria lançar na prisão. Apesar disso, Jesus disse: não temam, vocês são bem-aventurados quando passarem por todas estas coisas. Mas o versículo 10 termina dizendo: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A cidade de Esmirna, ela tinha uma arquitetura gloriosa aos olhos de quem via, porque no alto de um grande monte havia ali uma série de construções e uma acrópole que formavam uma espécie de círculo, que era chamado de a coroa de Esmirna. E também naquela cidade haviam jogos romanos que aconteciam nas arenas, e o vencedor desses jogos ganhava uma coroa ou um ouro que premiava o vencedor. Mas Jesus está dizendo aqui que a coroa que ele tem a oferecer é maior do que a coroa da arquitetura de Esmirna, e é melhor e é superior à coroa que os atletas ganhavam nos estádios e nas arenas daquela cidade, porque a coroa da vida não é um prêmio terreno que passa e que é perecível, mas é uma coroa que dura eternamente, porque essa coroa da vida é a própria vida eterna que ele prometeu a todos aqueles que o amam. Queridos, quando o sofrimento vier, não abandonem a confiança, mas encarem as tribulações como alguém digno da coroa da vida. É isso que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12, veja o que diz a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Esta é uma promessa do Senhor. Você se lembra o que diz o apóstolo Paulo? Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A coroa da justiça está preparada para mim e para todos aqueles que o amam. Agora esse texto nos leva para o terceiro e último ensinamento, a terceira e última verdade desse texto. Como vencer as tribulações? Primeiro, reconheça a sua riqueza espiritual. Segundo, não tenha medo do sofrimento iminente. E terceiro e último lugar, confie na promessa de vitória sobre a segunda morte. Olha o que diz o versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui nós já podemos ver uma ligação entre Cristo e o seu Espírito. Em todas as cartas nós vamos ver Jesus falando às igrejas, mas sempre no final nós vemos uma menção ao Espírito. É Jesus que está falando, mas ao mesmo tempo Jesus diz que é o Espírito que está falando. Aqui nós vemos uma união entre Cristo e o seu Espírito, de maneira que quando Cristo fala, é o seu Espírito falando, de maneira que quando Cristo age, é o seu Espírito agindo, quando Cristo exorta ou consola, é o Espírito Santo exortando e consolando. Aqui nós vemos uma unidade entre as pessoas da Trindade. Jesus Cristo e seu Espírito, assim como o Pai, são um só, estão no mesmo nível, possuem a mesma divindade e autoridade. E esta palavra de Cristo, que
também é do seu Espírito, diz, como uma promessa para nos encorajar: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O vencedor aqui é aquele que perseverar até o fim. É aquele que, apesar das prisões que os crentes de Esmirna iriam passar, apesar de muitos deles terem que passar pela morte, serem jogados na prisão, experimentarem um momento de sofrimento inimaginável, ainda assim o vencedor é aquele que perseverar até o fim. Este que perseverar até o fim, diz Jesus, ele não sofrerá de modo nenhum o dano da segunda morte. Mas o que é esta segunda morte que o vencedor não sofrerá dano? Para entender a segunda morte, nós temos que entender primeiro o que é a primeira morte. A primeira morte é aquilo pela qual nós todos temos a tendência de passar, que é a morte física, a morte natural. Exceto por aqueles que estiverem vivos na vinda do Senhor Jesus Cristo, todos os demais seres humanos sobre a terra morrerão. Todos enfrentarão a morte, todos serão sepultados, e esta é a primeira morte. Mas a segunda morte é aquela que nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 20, que é descrita como um lago que arde com fogo e enxofre, para o qual os ímpios e os pecadores que morreram sem Cristo serão julgados, onde eles serão atormentados eternamente pelos séculos dos séculos na presença do Cordeiro. Todos aqueles que morrem sem Cristo serão jogados neste lago que arde com fogo e enxofre, que é chamado na Bíblia de segunda morte. Mas a promessa é que para os cristãos não haverá segunda morte, porque para os filhos de Deus não haverá condenação. Portanto, para nós que estivermos em Cristo, não haverá jamais segunda morte. Ela nunca nos tocará, ela nunca arrancará o único fio da nossa cabeça, porque de modo nenhum nós sofreremos o seu dano. Queridos, esta é uma promessa de vida eterna para aqueles que permanecem fiéis até a morte, para aqueles que vencem as tribulações deste mundo com confiança no Senhor. A promessa de Deus é: vocês nunca, jamais, de forma alguma, de modo nenhum serão condenados, mas viverão na alegria eterna e na eterna bem-aventurança diante do Senhor. Essa é uma promessa maravilhosa de que nós nunca, jamais seremos condenados se a nossa confiança estiver em Cristo. Existe uma recompensa maravilhosa guardada para todo cristão, e é isso que está escrito em Marcos, capítulo 10, versículo 30. Marcos, capítulo 10, versículo 30, ou a partir do versículo 29 diz: Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa, e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receba a vida eterna. Jesus aqui está nos ensinando que as perdas que nós passamos neste mundo por causa de Cristo não se comparam com a riqueza e não se comparam com a recompensa que o Senhor tem para todos aqueles que oram. Mas veja que ele diz: com perseguições, para que nós não caiamos num triunfalismo pensando que por servirmos a Deus tudo acontecerá bem na nossa vida e nunca passaremos por nenhum tipo de aflição. Isso não é prometido jamais em nenhuma parte das Escrituras. O que Jesus promete é que, no meio das nossas provações, nós seremos recompensados nesta vida, mas esta recompensa acontecerá plenamente somente no porvir, na vida eterna com o Senhor. Concluindo, amados irmãos, como vencer as tribulações? Primeiro, conheça a sua riqueza espiritual. Segundo, não tenha medo do sofrimento iminente. E terceiro e último lugar, confie na vitória sobre a morte. Mas, para que não pareça que este texto não se aplica a nós, por nós não estarmos passando por um momento de sofrimento tão grande, tenha por certo que, mais cedo ou mais tarde, a tribulação virá sobre a sua vida. Se você é um cristão, em algum momento você irá sofrer. É isso que Paulo diz em 2 Timóteo 3,12. 2 Timóteo 3,12 diz: na verdade, que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus
serão perseguidos. Não há como viver a vida cristã sem algum tipo de perseguição. Não há como viver a vida cristã sem algum tipo de sofrimento. E se não há sofrimento em nossa vida, alguma coisa está errada. É dito que John Wesley certa vez estava andando a cavalo e então ele parou e pensou: Senhor, já faz alguns dias que ninguém me maltrata, que ninguém me xinga, que ninguém tenta me agredir. Será que alguma coisa eu estou fazendo errado? E então é dito que, enquanto ele orava, alguém atirou nele um sapato e então ele disse: Senhor, muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. A tribulação vem sobre a vida do cristão e não há como evitar. Quando a tribulação, portanto, chegar à sua porta, como você vai agir? Com desespero, desanimando da sua fé, ou com confiança em Deus, enfrentando tudo com convicção e com fé no Senhor? Por isso, agarre-se com confiança no Senhor nos momentos de tribulação. Você se lembra de Corrie e Betsy Ten que nós citamos na introdução deste sermão? Por um erro administrativo, uma das irmãs, a Corrie, ela foi libertada do campo de concentração. Foi um final feliz para alguém que confiou no Senhor. Ela foi libertada e ela viveu até uma longa idade, mas a sua irmã Betsy não conseguiu sair viva daquele lugar. Apesar da sua irmã ter tido um final feliz, a Corrie, a Betsy, por seu lado, teve um final triste aos olhos humanos. Ela adoeceu e faleceu lá no campo de concentração, pouco antes da sua irmã ser libertada, deixando um profundo testemunho de fé. No livro Refúgio Secreto, Corrie, a que sobreviveu, escreveu: não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Na tribulação terrena, Betsy morreu a primeira morte, mas por sua confiança no Senhor, ela foi infalivelmente preservada da segunda morte. Por esta ela nunca passou, e nem jamais passará, e nem todos aqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Essa é a nossa confiança nos sofrimentos que nós sofremos por causa do Evangelho. Que essa seja a sua confiança em Jesus nos momentos de tribulação. É o que Paulo diz em Romanos 8,18. Para mim, tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Queridos, o sofrimento pelo qual nós passamos nesta vida não é nada comparado com a riqueza e a recompensa que o Senhor tem prometido para cada um de nós. A ideia é que vale a pena sofrer pelo reino dos céus, é que vale a pena experimentar os tormentos desta vida pela glória de receber a bem-aventurança e a alegria eterna em Cristo Jesus. Nesta vida nós temos e teremos muitos sofrimentos, mas na eternidade nenhum. Se você vencer este mundo por andar com Cristo, a promessa de Deus para você é que você viverá em um mundo em que o sofrimento terá sido abolido de uma vez por todas, para todo sempre. Apocalipse 21:4. Ele lhes enxugará os olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esta é a promessa que o Senhor tem feito para aqueles que o pertencem. Um mundo de perfeita alegria, um mundo sem pecado, um mundo perfeito diante de Cristo na eterna bem-aventurança. Mas essa é uma promessa para os crentes. Se você é um crente no Senhor Jesus, alegre-se, porque essa promessa já é para você. Mas se você ainda não está em Cristo e quer viver nesta alegria eterna com Ele, venha a Ele hoje e Ele receberá. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Pai. Te damos graças pela Tua palavra. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos ajuda a enfrentar os sofrimentos desta vida com confiança em Ti. Ajuda-nos, Pai querido, a viver para a Tua glória, honrar o Teu nome, ó Deus, no meio das tribulações, e que quando o sofrimento vier por causa do testemunho do Evangelho, por causa da nossa fé em Cristo, ajuda-nos, Pai, a enfrentar tudo com confiança e perseverança no Senhor.
Não deixe que a nossa fé desanime. E que todos nós aqui possamos crer na Tua palavra e desfrutar desta coroa da vida que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Assim, Pai, nós pedimos e te damos graças por tudo em nome de Jesus. Amém.